Palmeiras, mas não vai ter o Gregory, né? Não vai ter o Gregory. Infelizmente, ele forçou essa coisa hoje aí, acabou tomando outro cartão e vai ficar fora das oitavas de final. Não interessa, Felipe, a festa aqui vai até altas horas da noite. Botafogo tá nas oitavas, Felipe. Que beleza, nos braços do povo, nos braços da torcida do Botafogo, é a festa em Copacabana. E a gente continua no Rio para dar um abraço agora sim no meu amigo Tetrazinho. Zinho! Isso é bom demais. Fogão tá nas oitavas, Zinho! Que maravilha, hein? Perdeu com um gol no fim, está nas oitavas e nesse momento o Palmeiras é um grande candidato a ser o adversário do Botafogo. Mas vamos combinar, a chave tinha PSG, tinha Atlético de Madrid e o Fogão passou, Zinho. Um abraço, o tamanho do feito do Botafogo. Um abraço para você também, Felipe, para o Zé Elias, Pascoal, fã de esporte. Não, maravilhoso, espetacular. Eu, particularmente, não acreditava na classificação do Botafogo. Quando saiu os sorteios, quando apareciam os grupos, não colocava o Botafogo como favorito para classificar. Assim, me surpreendeu. Não que o Botafogo não tenha um time bom. Tem um time bom, mas vem de desfazer esse time, de trocar treinador, de se ajustar, de ir melhorando. Aí quando vai melhorando já tem o anúncio que vendeu outros atletas. Isso poderia influenciar, além de cair no grupo mais complicado. Eu acreditava na classificação do Flamengo, do Palmeiras e do Fluminense. Nem que fosse em segundo lugar do grupo. Mas a do Botafogo, nesse grupo, era o mais complicado. Então o Botafogo tem que comemorar muito. Perder o jogo, é chato, ninguém gosta de perder. E como foi, né? No finalzinho, né? Tomar o gol no finalzinho, estava na liderança do grupo, aí faltando alguns minutos, toma o gol. E de fazer um primeiro tempo muito bom. Acho que o primeiro tempo do Botafogo foi bom, foi até superior ao Atlético de Madrid. Então, assim, um jogo equilibrado. Mas o Botafogo está classificado e a torcida tem que comemorar, chegou, está nas oitavas. Provavelmente deve ser o duelo brasileiro. É ruim, é bom, né? Porque se a gente pensar que se cair esse duelo, já temos um representante nas quartas. Mas essa rivalidade já acontece há algum tempo de Botafogo e Palmeiras. Se acontecer, acredito que o Palmeiras é só empatar o jogo dele, que ele é primeiro do grupo. Então deve acontecer esse duelo. Vamos lá, Zé, Pascoal, boa noite aos dois. Começando contigo, Zé, já vem junto, Pascoal. A classificação no Botafogo é impressionante, né? Assim, é uma chave duríssima do Botafogo, o grupo da morte, e ele passou, Zé Elias. Boa noite, Felipe. Boa noite, Pascoal. Boa noite, vovozinho. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente a classificação é uma classificação muito difícil, né? Como o Zinho falou, acho que pouca gente acreditava no Botafogo, até pelas últimas partidas e principalmente pelo primeiro jogo contra o Seattle, né? Em que no finalzinho do jogo o John fez uma defesa ali que segurou o resultado. Eu acho que tem que comemorar, mas tem que assistir esse jogo de novo. Tem que assistir esse jogo, tem que assistir o jogo do Paris Saint-Germain, tem que assistir o jogo contra o Seattle para não cometer os erros que cometeu hoje, né? Eu acho que os primeiros 20 minutos o Botafogo foi muito superior no primeiro tempo. Depois o Simeone acertou ali, jogou o Depô um pouquinho mais por dentro, abriu um pouquinho mais os jogadores pelos lados, o time começou a jogar, jogou o Simeone, né, o filho dele, para o lado do campo, aí começou, o Botafogo recuou, o Giuliano, o Botafogo recuou um pouquinho, aí o Atlético começou a ganhar mais corpo no jogo, e no segundo tempo eu acho que o Botafogo entrou para jogar no contra-ataque, né? Vamos jogar aqui fechadinho, até porque o Atlético também fez outras mudanças, colocou gente nova, Cook, colocou ali jogadores pelos lados do campo, preencheu o meio ali para tentar a todo custo o resultado, e o Botafogo teve aí algumas oportunidades de fazer o contra-ataque e não conseguiu. Foi um jogo difícil, um jogo repleto de emoções, né? E de nuances dentro do jogo, porque primeiro, depois você fecha, depois você segura, aí sai no contra-ataque, agora vamos segurar a bola, não consegue segurar a bola, isso tudo faz parte da dinâmica do jogo, do emocional do jogo, dos atletas, daquilo que se passa na cabeça dos jogadores. Então, por isso que acho que é bom agora descansar, né? Recuperar bem e analisar nesses 3 jogos o que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de ruim, para não se repetir no próximo jogo. Tudo aí leva a crer que Palmeiras e Botafogo na próxima partida. Jogo sensacional, a rivalidade muito grande e estou curioso para ver como será esse jogo aí, especialmente
se tivermos esses dois times nas próximas horas, vamos dizer assim, né? Nos próximos minutos. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Zen. Aê, Zen! Tá numa fase boa, Zen tá na fase boa. Elegante. Tá naquela fase, né, modelozinho, né, modelozinho. Aí, José, boa noite, Felipe, um abração pra você, fã de esporte. Primeiro, parabéns pro Botafogo. Parabéns. Aê, Botafogo! Os caras pensam, por isso que eu falo pra vocês, é sempre melhor jogar. O que tem que fazer? Ninguém ganha antes. Ninguém ganha porque tem uma camisa que é listrada, outra camisa que é branca, outra camisa que é... Não tem essa conversa, tem que jogar. Então, por isso que eu digo, é melhor jogar. É melhor jogar. Hoje, o Savarino não fez uma boa partida. O Savarino poderia... Arthur também não, começou bem, depois caiu muito, né? Quem? O Arthur também. O Savarino não fez uma boa partida, porque se ele faz aquele gol logo de cara... Se aquele encaixa aquela bola, aí é um abraço pro gaiteiro, aí ia ser só sorriso, só alegria. Mas aquela bola não... Não, o lance que você pediu, tá aí, foi mesmo. Pra mim, essa foi a bola do jogo. Porque se o Savarino faz esse gol, ele ganha moral, ganha personalidade. Mas eu vou dizer um negócio pra você. O Botafogo tem alguns jogadores que são, assim, na minha cotação, acima da média. Porque começa pelo centroavante, né? O centroavante é um baita jogador, esse Igor Jesus. Né? É um baita jogador. Como ele sustenta a bola, como ele segura, como ele sabe jogar, como ele é inteligente. Isso é, assim, pena pro futebol brasileiro, pena mesmo. Tô falando com dó, com pesar. Pena pro futebol brasileiro que ele vai jogar na Inglaterra na próxima temporada, no Nottingham Forest. Mas é o futuro dele, tem que pensar na carreira dele. Eu tô falando, pensando aí também Perdemos um gol aí, fala a verdade. Mas o Sorloth já tinha empurrado o Jair, né? Ó, o Sorloth já tinha empurrado o Jair. Então a falta foi marcada Só não nesse entendi lance. o perdemos. Você é Atlético? Não, o centroavante perdeu esse gol aí, né? Perdemos esse gol, porque eu digo assim, ó o nosso goleiro ali, ó o zagueiro nosso, olha lá o nosso goleiro ali, ó. Sim, eu tô entendeu? brincando, eu falo nosso direto. O nosso é por causa de quem tá no ataque naquele momento. E eu vou dizer pra você, pra mim o Botafogo não fez feio, não. Classificou em segundo, tá bom. Poxa, você queria o quê? Maravilhoso. Tá ótimo. Tá ótimo. O primeiro jogo do Botafogo foi bem cozi, hein? Agora, quando o time jogou concentrado, compenetrado daquilo que tinha que fazer, do modelo de jogo que tinha que adotar, ganhou do campeão europeu. Hoje, foi segurando a bronca, até porque, pra mim, esse time do Atlético de Madrid tem um grande defeito, ele não sabe atacar, né? Porque é um time tão feito de tanta retranca. O treinador ajudou hoje o Botafogo, né? Porque colocou o time errado, né? Então, precisando ganhar 2-0, ele escala o time errado. Botou dois centroavantes hoje, né? Hoje ele ainda botou dois centroavantes, mas o Sorloth enfiado lá... Meio, né, Pascoal? Meio. É o Sorloth, né? Porque o filho dele joga mais pelos lados do campo. Juliano. Por dentro, do jeito que começou, ele não consegue jogar. E só um detalhe, a gente tá pondo na tela, o Fogão se enfrentaria Flamengo numa eventual final e tudo mais. Palmeiras ou Messi no caminho. Já a gente, inclusive, vai detalhar o contexto de tudo isso. Então, eu acho que o meio-campo do Flamengo, do time do Botafogo, os três volantes, perdeu um, né? Perdeu um jogador do meu. Os três volantes são... Eu acho que um dos mais importantes pilares dessa equipe do Botafogo, que é o Gregory. O Gregory, que é o jogador mais físico do meio-campo. Ele joga no meio, depois quando ele tem que jogar entre os zagueiros, depois ele sai para os lados. Para mim, é o volante mais físico que o Botafogo tem, que joga mais no corpo. Né? E nesse jogo precisava dele jogar no corpo, porque o time do Atlético é um time argentino jogando na Europa. Né? Que eles são manhosos, eles caem, eles levantam e ganham tempo. Vocês viram como é que são? É um time argentino jogando na Europa, até porque o Simeone, tem muitos argentinos lá, a base da seleção da Argentina está jogando no Atlético de Madrid. Sim. Então, eu acho que a gente tem que parabenizar o time do Botafogo, dar os parabéns. O Gregory vai fazer diferença, vai fazer falta, muita falta no próximo jogo, porque não tem um jogador com a mesma qualidade dele, né? Quando o Cuiabano entrou, deu uma melhoradinha pelo lado esquerdo do time do Botafogo, mas acho que o Botafogo tem muito mais a apresentar. Porque quando o Botafogo jogou compenetrado, quando parou para pensar, esse é o jogo que a gente tem que entrar daquele modelo. Sabe aquele Botafogo que jogou contra o Paris? É aquele que é o Botafogo. Sabe aquele Botafogo que jogou contra o Palmeiras no Allianz para ser campeão brasileiro? Tá lembrado? Sim. Aquele é o Botafogo. Sim.
Com o Galo com um a menos. Isso, com aquela decisão da Libertadores, com 30 segundos o jogador expulso. Então, esse é o Botafogo que a torcida quer. Com esse uniforme, inclusive, com o uniforme branco, foi campeão da Libertadores. Então, é esse o time que a torcida quer. Esse time compenetrado, em busca primeiro do trabalho de marcação e depois da velocidade no contra-ataque, tendo jogadores que são muito diferentes, mas que ainda acho que o Botafogo pode caminhar bem nesse Mundial. É osso, se for o Palmeiras, é osso, jogo é osso. Eu sempre tenho favorito, mas eu espero ver o que vai acontecer hoje à noite, o que o Palmeiras vai fazer contra o Inter Miami. O Palmeiras tem alguns jogadores com cartão amarelo. Vai poupar esses jogadores hoje? Não sei. Ou vai correr o risco de perder esses jogadores nas oitavas de final. Então, são coisas que a gente vai ter que analisar, esses fatos, esses fatores que podem determinar uma escalação ou outra para a próxima partida. Zinho, para você, claro, o time ganhou do PSG, mas assim, do ponto de vista de bola, o que te chamou mais atenção nesse Botafogo? Óbvio que para você conseguir ganhar do PSG, conseguir passar numa chave como essa, não é uma coisa que salta aos olhos, mas assim, o que... Com base no que a gente estava junto no primeiro jogo da Recopa, aquilo era um fantasma, era um Botafogo fantasmagórico, assim, era uma imagem turva, isso tem tempo, mas foi ganhando corpo, foi encaixando. Mas o que você viu que você falou, caramba, fiquei surpreso em ver isso num nível tão alto, nesse momento que é o Mundial de Clubezinho? Eu acho que assim, o Botafogo, como perdeu peças ofensivas que eram diferentes, ainda estou com saudade do Luiz Henrique e do Almada, porque o Savarino baixou, após a saída desse jogador, ele nunca mais jogou o mesmo futebol, aquele futebol do Savarino, ele não voltou depois da saída desses jogadores. Ele faz bons jogos, joga bem, cumpre as funções. O Arthur não, capacidade do drible, do improviso, de você não saber para onde ele vai sair. Ele é um jogador que até melhorou muito, o Arthur, cresceu muito, acho que está no melhor momento dele no Botafogo, mas ele é um jogador do lado de campo que volta, recompõe, marca, ajuda, chega na velocidade ali, bate de fora da área. Então, ofensivamente, você vê que o Igor Jesus fica muito isoladão, fica muito lá sozinho. Então, o que o treinador, o Paiva, sabendo que ele tem um elenco inferior ao Atlético de Madrid ou do Paris Saint-Germain, compactou esse time se doou, taticamente foi muito competitivo, marcou muito, dificultou muito o jogo. Estou falando de jogos grandes, né? Você vê quando ele teve que propor o jogo contra o Seattle, teve dificuldade. Não conseguiu ser tão superior, fazer um placar mais elástico, não conseguiu. Então, o que me fez enxergar no Botafogo, um time competitivo, um time que luta, que briga, que cada espaço do campo não dá chance para o adversário, e nessa luta, nessa disputa, jogando mais no contra-ataque, vence o todo-poderoso Paris Saint-Germain, que entrou numa de tirar 5 jogadores. Meu amigo, deu a chance pro Botafogo, o Botafogo matou. Depois botou a cavalaria toda no segundo tempo e não deu jeito. Hoje, eu vou te falar a verdade, o Botafogo no primeiro tempo, para mim, foi melhor do que o Atlético de Madrid. Esse Botafogo dos 20 minutos iniciais, que marcou forte, mas que jogou, eu acho que é taco a taco com o Palmeiras. Vai ser jogo de igual para igual. Eu até vou chamar uma tela aqui para falar especificamente de... Elogiando, mas tem um porém. Ficou mais a sensação de que, parabéns, sensacional ter passado, ou hoje deu esse gostinho de, caramba, escapuliu o primeiro lugar, que poderia ser uma vantagem dependendo do segundo do outro grupo, né? Tudo bem? William? Boa noite a você, Jean Calçade, aos fãs e às fãs do esporte. Então, William, eu vou muito na sua linha, mas apesar de eu ter certeza que o botafoguense está muito satisfeito... Eu estaria. Ficou a coisinha do poder ser o primeiro colocado do grupo mais difícil do Mundial, que teria sido uma façanha. Olhando o jogo de hoje, não foi um jogo do nível, defensivamente falando, do Botafogo, como a partida contra o PSG. Né? De novo, Barbosa para mim foi destaque da equipe botafoguense. De novo, mais uma vez. Né? Ele é o principal jogador, ele e o Igor Jesus são os principais jogadores do Botafogo até agora no Mundial, do time que, obviamente, tem como maior mérito o jogo coletivo, tanto contra o PSG quanto hoje. Acho que o Atlético de Madrid deu mais trabalho
do que o PSG deu para o Botafogo. Precisava do resultado também? Mas dava para ter segurado. É. O resultado ficou no limite e a primeira colocação teria sido uma façanha, a segunda colocação um grande feito. Ganhou do PSG, ganhou do atual campeão europeu. Então, eu imagino que o torcedor está satisfeito, mas ficou aquela coisinha, olha, era possível ter sido o primeiro colocado. A grande notícia para o Botafogo é que os 2 times que ele pode pegar, os 3 times que ele pode pegar na próxima fase, os 3 são acessíveis, mas se ele ficado em primeiro lugar, provavelmente ele pegaria muito mais acessível do que a tendência é que seja o Palmeiras o primeiro colocado do grupo. E aí, obviamente, temos um clássico brasileiro, muitas outras coisas entram em jogo, né? E fica o carimbo histórico de quem, se esse jogo acontecer, eliminou quem no Mundial e quem passou por quem no Mundial. Exatamente isso. Calçade, tudo bem aí? Tudo bem, o Botafogo passou. Passou. Era fundamental passar e ele jogou, sim, ele continuou o jogo que fez contra o PSG. E não havia por que mudar. Não havia por que criar uma equipe diferente, sendo que a vantagem era muito grande. Tanto que ele perde o jogo e ainda ficou com vantagem. Poderia ter tomado o segundo gol também, que mesmo assim estaria classificado. O que muda é o enfrentamento. E aí nós podemos discutir. Nesse momento, é Palmeiras e Botafogo. Se eu sou o Palmeiras, eu prefiro enfrentar um time brasileiro do que o PSG. Ah, sim, hein? Por quê? Sim. Porque eu estou num ambiente que eu entendo mais e consigo enfrentar mais do que se o PSG resolver jogar bola e ferra a vida de qualquer um. Os palmeirenses da redação pensam de outra maneira, mas a gente vai falar disso depois. Mas então, minha visão. Claro. Só que o Botafogo passa perdendo para o Atlético, que tomou 4 do PSG. Você entendeu a coisa? A lógica, Então nós estamos falando exclusivamente do resultado. E eu acho que tem 2 pontos muito claros no Mundial. Uma coisa é o resultado. Você quer analisar só o resultado? Perfeito. Muita gente vai reescrever a geografia do futebol mundial. Só com 2 rodadas, para alguns 3. Com 2 rodadas, ela já estava reescrita, né? Não, porque mudou. Então, mudou. O Botafogo tomou 3 do Pachuca no final do ano e agora ele mudou em 6 meses, mesmo perdendo Almada e Luiz Henrique, ele melhorou. Sim. Para mim não melhorou. Ele era melhor, aquela versão era melhor. E a próxima ainda vai perder o Igor Jesus. Então, eu não vejo o Mundial como a história do futebol reescrita. Eu vejo sempre o futebol pela perspectiva do contexto. E o Botafogo foi para campo dentro de um contexto. Ganhou do PSG e o Atlético Madrid que lute. Se ele tiver uma oportunidade, ele vai ganhar o jogo outra vez. Teve para ganhar o jogo. Mas teve. E aí o Atlético ficou lá martelando com problemas, né? O Atlético não está bem, não terminou a temporada bem. E a escalação do estilo Simeone é que você começa com Sorlotti e Julián Álvares. Griezmann entrou no segundo tempo. O Juliano Simeone, o Gallagher, mais um jogador de meio de campo, um cara de beirada e levantando bola na área. É muito pouco para ganhar do Botafogo. É muito pouco. Aí quando ele muda o time, ele consegue fazer um gol no final. E foi para o Botafogo assim, o primeiro passo está dado, que era um grupo terrível de classificar e o Botafogo está classificado. Porque você tinha Atlético, PSG, poxa, não é fácil enfrentar essas equipes, como mostrou o Mundial até agora. São 2 resultados 1-0. Um para o Botafogo, o outro para o Atlético de Madrid. É isso aí. Você sabe que, claro que o empate era o que parecia mais viável até ali no... Quando sai o gol do Atlético de Madrid, né, claro. Mas eu ainda fiquei com a sensação que se o Botafogo se aplicasse ali um pouquinho mais em alguns momentos, prendesse a bola um pouquinho mais ali no campo de ataque, quando teve contra-ataque, só podia até vencer o Atlético de Madrid, que também não está no seu melhor momento, né? Tudo bem, Jean? Pois é, não está. Boa noite, William. Boa noite a todos. Eu acho o seguinte, primeiro, o Botafogo poderia ter vencido? Poderia ter vencido, assim como venceu o PSG. Mas, de novo, eu digo, acho que a gente tem que cair na real aqui. A gente tem que entender que a gente está falando de um clube que tem um orçamento 5 vezes maior do que o orçamento do Botafogo, que tem uma folha salarial 5 vezes maior do que a folha salarial do Botafogo, né? Que tem jogadores de várias seleções espalhados ali pela sua equipe. Então, vamos
primeiro dimensionar o que é o feito de você ganhar do Paris Saint-Germain, e porque o Paris Saint-Germain também é isso. Ganhou, mas podia ter perdido, podia ter empatado. Assim como hoje perdeu, mas podia ter empatado, podia ter perdido. Ganhou do time mais difícil do grupo, talvez um dos mais difíceis da competição. Acho, para mim, o PSG é o time mais difícil da competição. Hoje é o time a ser batido na competição. E aí eu tô falando também pela maneira como o City, por exemplo, entrou, como o Real Madrid se reformula. Então, o Botafogo venceu o time a ser batido na competição. E acho que passar desta fase, no caso do Botafogo, é o grande feito dentre os times brasileiros nessa Copa do Mundo. Independentemente do que aconteça. A vitória do Flamengo sobre o Chelsea foi espetacular. Mas assim, eu já imaginava antes da Copa do Mundo que o Flamengo poderia vencer o Chelsea. Então, eu olho para o grupo do Botafogo e vejo o Botafogo passar, ainda que na segunda colocação, e digo, cara, esse é o grande feito dentre os times brasileiros na primeira fase da Copa do Mundo. E a gente imagina que todos os brasileiros podem avançar, né? Agora faltam o Palmeiras e o Fluminense confirmarem suas vagas, o Flamengo já estava garantido. Também é um grande feito. Mas esse grupo era o grupo mais temido por motivos óbvios. Claro que fica um gostinho amargo, porque acho que aí é pelo contexto do jogo. Não é nem porque você perdeu do Atlético de Madrid. É porque você tomou um gol, perdendo a liderança da chave, faltando 5 minutos, mais ou menos, para o fim da partida. Isso deixa o gosto amargo, até porque, assim, eu acho que, de fato, enfrentar possivelmente o Palmeiras, a gente nem sabe se o Palmeiras vai ser primeiro. Exatamente. É a tendência. A tendência seria... Nesse momento é. E eu digo a tendência porque o Palmeiras joga pelo empate com o Inter Miami para ser líder. Tá? Não é nem porque ele está na primeira colocação, é porque ele joga pelo empate. Se ele dependesse de uma vitória, já nem sei se eu diria que a tendência é essa. Agora, é claro que hoje, me parece, pelo que a gente viu, que é mais difícil enfrentar o Palmeiras, também por todas as questões de enfrentamento nacional, etc. Claro, o histórico recente. E eu acho que assim, aí entrando um pouco, é mais chato você ser eliminado por um brasileiro. Isso vai valer pro Palmeiras como vai valer pro Botafogo. Né? Quem cair, se houver de fato esse confronto, acho que é mais chato você ser eliminado por um time brasileiro do que ser eliminado pelo PSG, pelo Real Madrid, pela Inter de Milão, pelo Manchester City. Então fica esse gostinho amargo, até porque os outros possíveis adversários do Grupo A me parecem mais acessíveis do que o Palmeiras. Claro que Palmeiras e Botafogo é jogo pau a pau, eu não me arrisco aqui... Não tem favorito. Se acontecer o jogo, eu não me arrisco a colocar favorito. Mas me parece que o Porto, no estágio que está hoje, e o Al-Ahly e o Inter de Miami, eu acho que são times que seriam mais acessíveis. O Porto não é nem favorito contra o Al-Ahly hoje. Não acho mesmo que seja o Porto. Pelo que a gente viu do Al-Ahly, talvez o Al-Ahly seja até o mais perigoso dos times. Sim. Do ponto de vista grupo tático, do Palmeiras, do grupo do Palmeiras, tirando o Palmeiras. Claro. E eu acho também, por toda essa lógica de que, é a minha visão, tá? As pessoas podem achar que os brasileiros são mais fortes que o PSG, que o City, que a Inter, que o Real Madrid. Todo mundo tem o direito à sua opinião. Claro. Eu não acho. Eu acho, como disse o Felipe Luiz, que para mim foi perfeito depois do jogo do Flamengo, eu acho que estes europeus que eu citei, eles são mais fortes. Então, é melhor escapar desses times enquanto você puder. Avançar. Por isso, eu acho que o resultado de hoje também, ele acaba não sendo muito bom para o Flamengo. Porque o PSG vai para o outro lado da chave e é um possível adversário do Flamengo nas quartas de final. Porque eu até acredito que o Flamengo, se o Bayern não ficar em segundo no seu grupo, o Flamengo tem grandes chances de chegar às quartas de final. Sim. E aí, teoricamente, se as coisas caminharem ali como se imagina, o PSG seria esse adversário do Flamengo nas quartas de final. E acho que qualquer rubro-negro preferia. Aí estou dizendo, por chance de avançar. Claro, tá? lógico. Não, é claro que talvez você fale, não, prefiro jogar com o PSG. Eu entendo essa lógica que o Biner falou que alguns palmeirenses na redação têm. Estou nesse torneio para me divertir e quero jogar contra o PSG. Claro. Mas pensando num Flamengo que pode chegar à semifinal, de repente, e aí para pegar uma baita potência, talvez seja melhor pegar seria melhor pegar um Botafogo nas quartas do que um PSG, sem dúvida. E aí, quem quiser pode falar, o Botafogo ganhou do PSG, mas assim, é outro jogo, o PSG ganhou do Atlético. É mata-mata, e agora com o mata-mata, certas equipes europeias que talvez estivessem segurando por causa do calor, por causa do final de temporada e tal, a conversa vai ser outra. Estamos com o Rodrigo Jufo? Vamos lá com o Jufo para ver como é que está o clima torcedor do Botafogo, porque tem dois sentimentos. O sentimento de um grande feito, que é realmente passar nesse grupo muito difícil, né, onde tinha o PSG, onde tinha o Atlético de Madrid, o Botafogo passa, isso aí foi fantástico, venceu o PSG.
mas tem também aquela sensaçãozinha que a gente está falando aqui de caramba, podia ter sido o primeiro colocado do grupo. Estamos com o Jufo por aí? Quero saber qual o sentimento, sensação desse torcedor do Botafogo. Vamos lá, Jufo. Boa noite, William, amigos do Linha de Passe. Sentimento de festa, tá? Botafogo avançou de fase depois de um grupo que tinha Atlético de Madrid e PSG. Mas se tinha um casal nervoso, 6 mil pessoas aqui em Copacabana, mais o Matheus e a Yasmine, meus amigos. Tava nervoso o negócio, hein? Pra caramba, pelo menos a gente foi classificado, é o que importa. A gente conseguiu ser classificado! O resultado acabou sendo uma derrota, passou em segundo, mas o importante é ir pro mata-mata. Terror nenhum! Vencendo ou perdendo, aqui é Botafogo! Aqui é Botafogo! Oi, Yasmine, você tava muito nervosa durante o jogo, o que que tava acontecendo? Ai, olha, Rodrigão, eu vou te falar, Paiva, capricha, não desprezemos a defesa, mas assim, o ataque, deu uma melhorada no ataque, tava precisando hoje, sentimos falta, meninos Botafogo, vocês deram seu sangue, tá? Parabéns, meninos, só capricha no ataque, tá? Agora é mata-mata, agora é mata-mata. Agora é mata-mata! É mata-mata! Vamos ganhar! Ó, tô aqui com o torcedor do Botafogo. Eu já tomei um banho de cerveja agora. Que coisa ótima. É tempo de Botafogo! Campeão da Libertadores, ganhando campeão da América e vamos ser campeão do Mundial! É tempo de Botafogo! Sem palavrão. Sábado a gente vai comer porco! Sábado a gente vai comer porco! O torcedor tá aqui, tá? Calma aí, amigo. Calma. Tô aqui com a camisa do meu pai, cara. Hoje vai fazer 9 anos que eu não tá mais aqui. Mas esse cara que me fez botafoguense aqui, ó. E eu amo Botafogo. Vamos, pai, essa classificação vai pra você, pai. Agora é mata-mata, não interessa o adversário. Não interessa. Palmeiras, pode esperar que a tua hora vai chegar de novo. Olha, meu. Tô contigo até morrer. Vamos, Botafogo, lute É isso, William. A galera tá esperando o Palmeiras na próxima fase. A minha vida preta com você. Direto do time, tamo junto. Vamos pra cima, isso é Botafogo. Vamos meter 3. É, meu amigo, é isso aí, ó. Eles já classificaram o Palmeiras, hein? Eles já classificaram o Palmeiras em primeiro no grupo, é isso, né? Já estão entendendo que o confronto vai ser no final de Agora, semana. William, tem um gancho do que eu esqueci o nome dela. A torcedora do Botafogo Falou. ali? Sobre o ataque? Sobre o ataque. Quando eu digo que o Botafogo hoje não fez um jogo no mesmo nível da partida contra o PSG, é porque ele deu um pouco mais de espaço para o Atlético de Madrid, que é menos criativo que o PSG, que cruza sempre muitas bolas na área, é uma coisa que é característica da equipe, para usar os seus atacantes. E porque quando teve chance de contra-ataque e havia espaço, não funcionou. Eu fico com uma dúvida. Obviamente, repito, eu concordo assim embaixo com o Jean disse. É o maior feito, passar do grupo da morte, ganhou do PSG, a campanha é para a gente aplaudir em pé. Se for pegar um Palmeiras, um Al-Ahly ou um Inter Miami, que vão exigir mais do Botafogo com bola, porque você não pode pegar uma dessas equipes e se comportar, não pode não, você não deve e se comportar como o Botafogo fez nos seus 2 grandes jogos, que foram a derrota contra o Atlético de Madrid, que foi um grande jogo do Botafogo. Sim. O Gil já falou, diferença de... Família botafoguense, vamos classificado aí. Em segundo lugar, o mais importante é estar ali jogando as eliminatórias. Provavelmente aí vamos estar pegando o Palmeiras na próxima fase, né? Não gostaria, eu queria que todos os times, né, brasileiros, eles pudessem disputar contra outras equipes que não fossem do Brasil, né? Mas já que se for para ser assim, que seja, né? A gente vai estar dando uma previsão aí de como vai ser o Brasileirão, né? Vou jogando contra o Palmeiras. E sobre o jogo, acho que realmente o ataque não estava muito bom. No primeiro tempo estava melhor. O Savarino teve uma chance lá clara de gol. Poderia ter feito aquele gol se tivesse mais categoria. Não que o Savarino não tenha. Ele é um dos melhores ali da equipe, né? Junto com o Igor Jesus. Mas
poderia ter feito aquele gol e diminuído a tensão que nós torcedores e como jogadores estavam, né? E, pô, perdeu muita chance o Botafogo. Eu acho que faltou mais precisão nos contra-ataques. O Atlético de Madrid, eles estavam contra-atacando muito mais forte ali no segundo tempo. Eles estavam colocando muita pressão no Botafogo. E, bem, mas de maneira geral, o Botafogo não jogou mal. Pelo menos a minha visão, né? É o Atlético de Madrid, um clube gigantesco, né? Financeiramente muito maior que o Botafogo, mas a gente conseguiu passar de fase na frente deles, né? Perdendo por um gol de diferença só. Então, foi um bom jogo, sim. A mídia, como sempre, né, vai tentar ponderar a vitória do Botafogo. É sempre aquilo, né? Ah, ganhou, sim, foi mérito, parabéns, mas é sempre desse jeito, a gente já conhece, a gente já sabe. Mas a gente está aqui para analisar e comentar sobre esses comentários deles, né? Essas falas. E deixe o seu like, deixe o seu gostei se você gostou do vídeo de hoje. Ficar em primeiro, minha opinião. Amigo, se o Eurico fosse dirigente do Auckland City, ele classificava o Auckland City com essa bagunça aí, cara. Falar o quê? Vão rasgar regulamento? Não, é ruim? passa todo mundo, passa todo mundo. Tava o Auckland City na segunda fase. O que você viu do jogo, Garoni? Cara, eu gostei acho que o Botafogo jogou muito com o regulamento embaixo do braço. Apesar do regulamento ter mudado no meio da competição, ele conseguiu pegar um deles, o último deles, botou embaixo do braço e jogou tranquilo, assim. Já tinha se defendido muito bem contra o PSG e acho que encontrou um caminho para se jogar dessa maneira. O Botafogo já é um time de transição desde 2023, com qualidade para jogar em transição, não uma necessidade de jogar sempre assim. Eu acho que sempre teve essa virtude, era assim com o Luiz Henrique, com o Júnior Santos, e agora tem com o Savarino, tem com o Arthur. Arthur, para mim, fez um bom jogo, bom primeiro tempo, principalmente. Aparecendo bem também. E aí, cara, no segundo tempo, é normal você estar ali, tem que tomar de 3 para ser eliminado. É diferente quando você tem, como foi contra o PSG, que só vale 3 pontos. Pô, preciso segurar, fazer 1-0, não posso tomar um gol, tá 0-0, não posso tomar um gol. Agora você tá ali, claro, se ficar em primeiro é melhor, é sempre bom passar em primeiro num grupo que você não era talvez nem favorito para passar entre dois, mas você... É normal você cair um pouquinho ali o nível de atenção. Você tem um adversário qualificado do outro lado também, mas que também não jogou essa bola toda. Você reclamou do Everaldo, Ilan. Sorloff é horroroso, tá? Sorloff, camisa 9 do Atlético de Madrid, é uma coisa, olha... O pessoal fala que o Verratti só faz gol de cabeça, só sabe jogar de cabeça. Nem isso. Nem com a altura que ele tem, ele consegue fazer. A gente vai fazer depois, no fim do campeonato, um time dos bagres, né? Pô, dá. Já temos esse cara aí. Pode botar. Já fácil. tem o Cucurella também, né? Pô, tem uma galera aí EV é candidato. O EV é melhor, hein, amigo? Dupla de ataque. Nossa senhora. Não, a coisa foi, assim, é fraco. Não é desmerecendo, muito pelo contrário. O azar do Atlético de Madrid que tem ele como camisa 9. Não à toa que era Yuri Alberto, assim... não é nenhuma unanimidade, mas é muito mais jogador do que o Sorlov. Mas, enfim, acho que o Botafogo jogou com o regulamento embaixo do braço, fez o que tinha para fazer, se fechou direitinho. Até acho que talvez se o nível de atenção tivesse um pouco maior, poderia ter vencido o jogo no primeiro tempo. Savarino errou muito, assim, alguns contra-ataques, umas transições ali que o Botafogo poderia ter levado um pouco mais de perigo, acabou não levando. Às vezes, pecando, como até o Fabiano falou, né? Um passezinho aqui, um passezinho ali, um pouquinho mais de... sabe, vontade, talvez até de querer ganhar realmente o jogo. No finalzinho, já quando estava 1-0, tiveram chance para contra-atacar, o Botafogo segurou, rodou bola, preferiu pisar na bola e cadenciar normal. Jogou com regulamento e consegue avançar num grupo muito difícil, assim. Acho que muito mérito do Botafogo. Tem que tirar o chapéu do Botafogo pelo que fez. E hoje tem Palmeiras e Inter Miami. Palmeiras com empate ou com vitória é primeiro do grupo. Né? Primeiro do grupo. E olha, aí vai pintar um duelo nas oitavas, Palmeiras e Botafogo. Eu não acho mau negócio para nenhum dos dois. Nem pro Botafogo, nem pro Palmeiras. Não vejo o Botafogo hoje, tava até falando pro Bandeira aqui antes da gente entrar no ar, não vejo o Botafogo inferiorizado em relação ao Palmeiras, não. O Botafogo fez uma primeira fase Mas é menos um brasileiro, forte. Neylan. Mas ao mesmo, um brasileiro mas ao mesmo tempo, né? é uma certeza que você vai ter um brasileiro nas quartas também. Né? Você garante que vai ter um brasileiro nas quartas. Não, e a rivalidade... E a rivalidade, Fabiano sabe disso, né? No ambiente ali do Botafogo, nos últimos 2 campeonatos, a rivalidade entre Botafogo e Palmeiras, ela esquentou muito. Então esse jogo também vai trazer, obviamente, vai se ser um acontecer,
vai trazer uma atmosfera, cara, uma atmosfera muito legal e de rivalidade grande. O Palmeiras, né, em 24, o Botafogo estava entalado com o Palmeiras, agora é a vez do Palmeiras que está entalado com o Botafogo. E esse duelo acontecendo vai ser, assim, um duelo, vai ser o maior Palmeiras e Botafogo, sem dúvida nenhuma. Quem chega mais forte? Vocês adivinham pra quem eu tô torcendo, não? Vocês fazem ideia de quem eu tô torcendo? Botafogo. Pra acabar o mundo, você tá torcendo. Botafogo pra não acabar o meme. Pra não acabar o meme. Mundial, eu vou falar muito. Olha, o Botafogo com o Palmeiras vem escalando então, né? Que 2023 foi jogo de brasileiro, o Botafogo ganhou lá, depois teve a virada do Palmeiras épica pra eles no Newton Santos. Aí em 2024, Brasileirão jogaço. Muita gente falou que parecia jogo de Premier League. 1-0 Botafogo, gol do Tiquinho. Luiz Henrique muito bem. Aí vieram os duelos da Libertadores. 2-1 Botafogo aqui, 2-2 lá. Até hoje, quando o palmeirense fala daquele jogo, algum amigo vai lá, bota foto da mão do Gustavo Gomes pra doer no coração. Um abraço pros palmeirenses. E depois, o jogo poderia valer o título. Aquele 3-1 Botafogo no Allianz foi um jogo no qual o Botafogo retomou a liderança. Porque o Botafogo tinha tropeçado em casa, o Palmeiras ganhou o jogo 70-70, Palmeiras com uma vitória a mais, ou saldo melhor. E o Botafogo foi lá no Allianz, antes de ganhar a Libertadores, fez 3-1 com autoridade. Agora, depois de Brasileirão, Libertadores, você pode ter só umas oitavas de final de Mundial. Tá escalando o Botafogo. Mas e vamos fazer uma Palmeiras. inconfidência aqui pra vocês, contar um segredo aqui, tá? De bastidor de fora do ar. O Bandeira chegou aqui falando assim, ó, vou rezar hoje pro Inter Miami ganhar esse jogo. Eu não falei assim, mas eu prefiro Inter Miami. Não tenho medo de Palmeiras, PSG. Messi não, Lionel Messi. Tenho Não, medo cara, do olha Messi, só, mas eu prefiro Inter sem Miami. brincadeira, sem sacanagem. Você querer escolher um adversário que você acha que você tem menos rivalidade é normal. Eu prefiro o Benfica que o Boca, por exemplo. Sim, Pô, mas é eu acho o óbvio. Benfica melhor que o Boca. Mas é Eu óbvio. acho o Benfica melhor que o Boca. Mas o Boca é uma rivalidade, é a torcida que canta pra caramba. Isso. faz O Palmeiras- barulho. desencapado, Pô, amigo. O time O argentino Palmeiras é conhece desencapado. muito melhor o Botafogo. É muito mais fácil Não, o e Palmeiras e encaixar um Botafogo, jogo com contra o certeza Botafogo. vai ter briga, vai do ter que o gente Inter Miami. deportada, vai ter gente presa. Além de você, mais quantos? É bom a gente avisar. Ô, Raíza, Já a gente foi tem preso que outro avisar. dia, Isso é um receio próprio, Brigar Papa? na rua, tá? Ó, imagina de um lado, hein? Palmeiras e Botafogo de um lado, Boca e Flamengo do outro lado. Meu amigo. América do Sul, hein? É briga certa na rua, gente. É briga Assim, certa na rua. se não for isso, eu Botafogo, torço pra Inter ser Miami, Palmeiras e PSG, tá? Não é isso? Não sei se PS... É o PSG. O Palmeiras vai pro outro lado. É isso. Boa, hein? Se não É for bom. Botafogo e Inter Miami, se der Botafogo e Inter Miami, é Palmeiras e PSG. Sim, é legal. Exatamente, Seria exatamente. legal. O Palmeiras vai tentar. Pra quem tinha dúvida, o Palmeiras vai tentar ser o primeiro. Vai. Eu acho que o Palmeiras prefere pegar o Botafogo do que o PSG. Desculpa. Com certeza. Tá? Eu Aí acho a que gente prefere muda. pegar o Botafogo. Eu acho que não tem dúvida, porque poderia haver dúvida. Se o Botafogo tivesse sido o primeiro, PSG segundo, talvez o Palmeiras hoje jogasse com um time fraldinha hoje, né? Cara, eu vou te falar. Eu acho que o futebol brasileiro tá merecendo esse jogo. Esse Palmeiras e Botafogo. Vai, Eu ia acho ser que maneiro. por tudo, né? Eu queria que fosse Eu mais acho à que o futebol frente brasileiro só, tá pô. merecendo isso. Uma semi, imagina. Já vai Esse cair semi um, garantiu uma Seria final. melhor, obviamente, Botafoguense- seria melhor se fosse mais na frente. Mas tem esse lado que já garante um brasileiro nas quartas também, né? Botafoguense e É, Palmeirense já não estão merecendo, não. Futebol brasileiro todo tá. Os torcedores dos dois times não estão merecendo, Mas não. assim, cara, depois do que a gente viu o Botafogo conseguindo vencer o PSG, não seria nenhum absurdo a gente achar que o Palmeiras poderia eliminar o PSG também. Ah, é? E aí seria legal, porque poderia pro Botafogo e Inter Miami, Botafogo favorito, Palmeiras e PSG, beleza, PSG favorito, mas o Palmeiras com chance de avançar também. Enfim. Mas aí no caminho, nas quartas, se um dos dois passar. Eu e já tal, acho que Bayern não de passa. Munique. Eu Bayern de já Munique. acho Bayern de que- Munique nas quartas mesmo. E eles vêm todo calmo, Eu já acho que é falando muito difícil, tranquilo. gente. Fala, Papa. Ô, Bandeira, eu já acho que é muito difícil algum brasileiro fazer de novo o que o Botafogo fez contra o PSG. A forma que o Botafogo se propôs a jogar, por exemplo, o Flamengo não joga. Tá? Flamengo jogar, jogando de igual perde. para igual, indo pra cima, ganhou do Chelsea, mas talvez não ganhasse do PSG Não, é jogando. muito distante. Não. Muito distante. Talvez não ganhasse do Bahia também, entendeu? É isso que eu tô Eu falando. não sei O se não Botafogo. joga, tá? Eu não sei se não joga, hein, Papa? Porque assim, eu acho o Felipe Luiz um treinador muito híbrido. E ele, quando olha a necessidade, Sim. ele mexe bastante na equipe. É questão de necessidade. Ele não é maluco, né? Jogou ele assim não contra o maluco. Palmeiras, no primeiro tempo contra o Palmeiras, não Jogou jogou?
Exatamente, jogou assim no primeiro Verdade. tempo contra o Palmeiras, já jogou assim outras vezes. É claro que aí eu vou citar, Mas não por é a exemplo, melhor uma forma do situação que o Flamengo, né? foi em Acho que esse é o Não ponto. é a melhor forma, mas Não é tem a melhor chance. forma. Não é, Tem mas chance, mas então sabe tem chance.